Bom dia, paz e bem a todos. Vamos para mais uma aula, aula 6. Nós vamos dar continuidade aos períodos compostos, só que hoje nós vamos ver as orações subordinadas reduzidas. Nós já vimos as desenvolvidas, as subordinadas desenvolvidas, já falamos sobre as adverbiais, falamos sobre as adjetivas e sobre as substantivas. Agora nós vamos ver as reduzidas. Antes de tudo, e mais uma vez, eu vou lembrar vocês que o mais importante no estudo dessas conjunções não é pura e simplesmente decorá-las, mas sobretudo compreender o sentido que elas imprimem entre os termos e as orações. E também a força argumentativa que elas carregam no seu discurso, como eu já falei em aula anterior. E além disso, com essas conjunções, com o estudo dessas conjunções, eu quero que vocês compreendam que há várias formas de se dizer algo. E essas escolhas são feitas de uma maneira muito bem pensada. Nós escolhemos a forma de dizer de acordo com aquilo que eu quero que o outro traduza com clareza. Então, nós temos aí exemplos de orações subordinadas reduzidas. Eu coloquei aqui uma dupla aqui adverbial, coloquei outra dupla aqui substantiva e a outra dupla de frase aqui adjetiva, que são essas três subordinadas que nós temos, né? Adverbial, substantiva e adjetiva. Então, os três tipos vão apresentar sua forma reduzida. Exemplo, quando nos solidarizamos, fazemos-nos melhores. Eu poderia tirar esse quando e reduzir na sua forma infinitiva. Ao nos solidarizar, fazemos-nos melhores. Um outro exemplo de adverbial. Embora fosse solidário, fazia-o em silêncio. Poderia fazer a mesma concessão sem a conjunção concessiva embora. Olha aí, olha. Vou estar usando aqui o verbo no gerúndio. Sendo solidário, fazia-o em silêncio. Outro exemplo, mas agora de substantiva, tá? Mandou que esperássemos mais um pouco. Mandou-nos esperar mais um pouco. Aqui com conjunção desenvolvida, aqui sem conjunção reduzida. E agora vou dar um exemplo aqui da adjetiva, subordinada adjetiva. Encontrei homens que eram estudiosos, encontrei homens estudando. Às vezes tem orações que modificam muito o sentido quando eu uso a sua forma, por isso que eu falei antes que vocês têm que prestar atenção e fazer as escolhas de acordo com a sua intenção, certo? Então, só para fechar, qual é a diferença da desenvolvida com a reduzida? As orações subordinadas desenvolvidas vêm sempre introduzidas por uma conjunção ou por uma locução conjuntiva ou então por pronomes relativos, que é o caso da oração adjetiva. Enquanto que as reduzidas, elas não vêm introduzidas por essas conjunções, elas são diretamente ligadas por um verbo. E esse verbo vem na sua forma nominal. Quais são as formas nominais de um verbo? Pode ser infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, falar, correr, sorrir. São as formas do verbo, o nome do verbo. O gerúndio, aquela ideia, né, de ação contínua, continuada, correndo, falando, sorrindo. E o particípio, nas suas formas regulares, terminadas em ado e ido, ou então nas formas irregulares. Só para lembrar vocês quais são as formas irregulares. As regulares todo mundo sabe, por exemplo, falar, falado, terminou em ado, normal, né? Sorrir, sorrido, terminou em ido, forma regular. Mas existem verbos que não têm a forma regular. Exemplo é o verbo, por exemplo, fazer. Eu não vou dizer eu tinha fazido, eu vou dizer eu tinha feito.
Cobrir. Eu não vou dizer eu tinha cobrido, eu vou dizer eu tinha coberto. Escrever. Não vou dizer eu tinha escrevido, eu vou dizer eu tinha escrito. Então, essas são as formas irregulares do verbo no particípio, ok? Exemplo de oração subordinada substantiva, reduzida. Coloquei aqui exemplos só de infinitivo. Vamos lembrar bem rapidinho por que ela é substantiva. Olha aqui, primeira oração. Urge isso. Queremos isso. Estamos receosos disso. O importante é isso. A grande vitória é isso. Só uma coisa me preocupa. Essa coisa aqui. Então, o que vocês percebem aí? Só para relembrar. A subordinada substantiva, ela vem sempre introduzida por uma conjunção integrante, ou não, no caso da reduzida. Só que nós vamos perceber que a oração principal tem alguma palavra ou algo que exige alguém que trabalhe por ela. E nesse caso, esse alguém vai ser a oração subordinada, aquela que está ao serviço, todas essas em vermelho, está a serviço das orações principais, de uma palavra, de um verbo, de um nome, certo? Então vamos lá. Urge fazer as atividades. Veja que essa oração subordinada substantiva foi ligada ao predicado diretamente, sem a conjunção. Aqui eu usei a conjunção. Desse lado a desenvolvida, desse lado a reduzida. Queremos evitar reprovações. Quem quer alguma coisa. Essa alguma coisa veio em forma de oração do lado de cá, que é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Com conjunção, ficaria: queremos que as reprovações sejam evitadas. Estamos receosos. Receosos é um adjetivo. Esse adjetivo pede complemento. E esse complemento está do lado de cá, sem a conjunção. Veja que só tem uma preposição. Na desenvolvida eu tenho a preposição e também a conjunção. O importante é sairmos dessa situação. Eu tenho aqui um verbo de ligação. Vocês sabem que depois do verbo de ligação vem um predicativo, só que esse predicativo aqui veio em forma de oração, por isso vai se chamar oração subordinada, porque veja que esse predicativo está numa outra oração, substantiva, predicativa, porque está exercendo a função de predicativo desse verbo de ligação ser. Ela desenvolvida ficaria: o importante é que saiamos dessa situação. A grande vitória é, mesmo exemplo, tá vendo? Só um outro para vocês perceberem. É vencer o inimigo. Verbo de ligação, o que vem depois é um predicativo. Como eu tenho um verbo, ela não vai se chamar predicativo, mas sim oração, porque tem verbo. Subordinada, porque está a serviço da oração principal, em preto. Substantiva, porque em exemplo eu posso dizer isso, mas entendendo sintaticamente, eu sei que aqui um verbo de ligação liga a um predicativo. E predicativo porque exerce a função de predicativo do sujeito. E esse sujeito está do lado da oração principal. Só uma coisa me preocupa. Lembra do aposto? Por exemplo, João, aluno do 3º ano, chegou atrasado. Quando eu digo aluno do 3º ano, essa expressão que veio entre vírgulas, é um aposto. Por quê? É uma explicação que eu suponho que você não saiba quem é o João. Só que essa explicação veio sem verbo. A mesma coisa aqui eu vou fazer, só que agora eu vou explicar essa coisa que me preocupa por meio de um verbo. Então ela vai se chamar oração. É um aposto, só que agora essa explicação tem verbo e por isso vai se chamar oração subordinada, porque está a serviço de uma palavra, da palavra coisa, que está na oração principal. Substantiva, porque isso me preocupa. Qual é essa coisa que me preocupa? Essa coisa é isso aqui, olha. Apositiva, porque exerce a função de aposto.
Se eu desenvolvesse essa oração, ficaria só uma coisa me preocupa, que não tenho a vacina para o vírus. Adiantando, agora nós vamos ver a adjetiva. Nós já sabemos que as adjetivas, elas exercem a função de um adjetivo, por isso que tem esse nome. Nós já sabemos também que a desenvolvida vem sempre introduzida por um que, esse que é diferente do que integrante, que pode ser substituído por isso. Nesse caso aqui, como pronome relativo, não tem lógica eu falar ele isso. Eu vou perceber que ele apareceu diante de mim, oração principal. Quem é que me interpelava delicadamente? Ele. Então, esse que aqui está retomando a palavra ele, que está na oração principal. Então, é como se eu dissesse, ele apareceu diante de mim, ele me interpelava delicadamente. Então, o pronome relativo, além de servir para mostrar que existe aqui uma oração subordinada adjetiva, também funciona como maneira de não se repetir termos, para não ficar aquela coisa repetitiva. Então, vamos lá. Ele a me interpelar. Eu tenho oração adjetiva reduzida de infinitivo. Aqui eu tenho ela desenvolvida. Ele não era um aluno de cabular aula. Olha a forma desenvolvida. Ele era um aluno que não cabulava a aula. É a mesma coisa. Mas vocês percebem que há uma nuance aí na forma de dizer que eu quero passar uma maneira diferente de vocês verem. Aqui estou eu, sobrevivendo. Tem duas orações subordinadas aí. Aqui estou eu, que estou sobrevivendo. Poderia colocar ainda que estou sobrevivendo. Outro exemplo, aqui estão os exercícios comentados pelo professor, reduzido aqui de particípio. Aqui estão os exercícios que foram comentados. Então, esse que aqui está mostrando que é uma oração adjetiva desenvolvida. Adiantando, as orações subordinadas adverbiais. Coloquei aqui as reduzidas de gerúndio. Julgando o melhor de mim, entreguei a prova. Cadê a conjunção? Só tem o verbo reduzido de gerúndio. Aqui eu tenho a desenvolvida. Olha a conjunção. Porque julguei ter dado o melhor de mim, entreguei a prova. Escrevendo sem atenção, nada aprenderá. Olha a forma desenvolvida. Se escrever sem atenção, nada aprenderá. Outro exemplo. Querendo conseguirá tudo. Olha a desenvolvida. Desde que queira, conseguirá tudo. Sendo inteligente, falou fora de hora. Olha a desenvolvida. Embora fosse inteligente, falou fora de hora. Exemplos ainda das adverbiais, agora reduzidas de particípio. Irritada com a nota, saiu da sala. Eu poderia dizer, como havia se irritado com a nota, saiu da sala. Porque se irritara com a nota, saiu da sala. Então, eu tenho aqui conjunção desenvolvida, outra conjunção, aqui eu tenho oração desenvolvida. Aqui é reduzida, mesma coisa da de cima, mesmo irritada permaneceu na sala, só que eu entendo que é uma concessiva. Conquanto estivesse irritada, permaneceu na sala, eu poderia, apesar de que estivesse irritada, permaneceu na sala, ainda poderia dizer, embora estivesse irritada, permaneceu na sala. Então, mesmo que não tenha a conjunção subordinativa concessiva, nós entendemos exatamente que é uma concessão. Outro exemplo, concluído o trabalho, foi descansar. Entendemos exatamente que assim que concluiu o trabalho, foi descansar. Depois de ter concluído o trabalho, foi descansar. Eu poderia dizer dessas outras formas ainda. E há outras formas, com certeza, de se dizer. Ou usando as coordenadas, ou usando os períodos simples. Feita a denúncia, regressamos a casa. Quando acabamos de fazer a denúncia, regressamos a casa. Mais exemplos.
agora reduzidas as adverbiais ainda. Essas adverbiais, gente, são muito importantes para vocês entenderem como elas funcionam dentro do texto de vocês. Quando vocês estão, sobretudo quando estão fazendo uma dissertação. É com elas que vocês vão jogar, é com elas que vocês, ao perceber que é necessário uma comparação, você compara, faz uma comparação usando como um argumento, é com elas que você vai impor uma condição, é com elas que você vai impor uma ideia de tempo, que vai explicar dando uma ideia de causa. Gente, vocês não sabem o quanto essas conjunções carregam essa força nos seus textos, sejam escritos ou falados. Então, exemplos. O resultado foi o pior possível, a ponto de deixá-lo irritado. O resultado foi o pior possível, por isso, aqui com conjunção. Aqui sem conjunção. Aqui está reduzido de quê? Está reduzido de infinitivo, porque lembra que existe aqui, um R, que foi cortado. Em vez de você falar a ponto de deixar ele, eu falo de deixá-lo, porque eu não posso usar eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou seja, os pronomes do caso reto, como complemento de um verbo transitivo direto. Quase nos sufocam de tanto nos apertar. Veja aqui que é uma oração reduzida. Olha aqui como ficou a desenvolvida. Apertaram-nos tanto que, por serem reincidentes, foram notificados, sem a conjunção reduzida, com a conjunção desenvolvida. Não fará prova sem antes estudar, sem a conjunção reduzida, com a conjunção desenvolvida. A continuar esse clima de doença, não haverá festa. Sem a conjunção, olha aqui o infinitivo, reduzida, com a conjunção desenvolvida. E assim por diante. É muito simples e como é bacana nós percebermos que há várias formas de dizer a mesma coisa. São formas que nós utilizamos até para nos precaver da pessoa entender algo que eu não gostaria que ela entendesse. A bibliografia, eu tenho usado muito essa gramática do Roberto Melo de Mesquita, gramática da língua portuguesa, temos lá na nossa biblioteca do IFMT, e Luiz Antônio Sacconi. Mas a gramática é sempre gramática, é sempre, tem hora que eu olho assim, dá a impressão que é tudo muito igual. Pessoal, paz e bem a todos, até a próxima aula.